Fala pessoal, vamos reagir aqui ao fechamento do Sport TV, ao Sport Center da ESPN. Tem também o apito final, se não me engano, do Craque Neto. E tem o Canelada da Jovem Pan. Muito conteúdo sobre Botafogo 0, Flamengo 0. Quer dizer, Flamengo 0, né? Mandante do jogo. Botafogo 0. Botafogo continua com a escrita de não perder para o Flamengo em mando, né, do Flamengo como visitante, né? Na casa do Flamengo, pode ser o Mané Garrincha, pode ser o Maracanã, onde quer que seja, não perde para o Flamengo na casa, nos mandos do time rubro-negro desde 2019, né? E agora vai demonstrando uma evolução clara com o Renato Paiva. Os últimos 7 jogos tivemos um único empate, que foi esse jogo de ontem com o Flamengo, uma derrota para o Galo e 5 vitórias. Então vamos ver aí qual é a análise do pessoal do Sport TV, Sport Center, da ESPN, Band e Jovem Pan. E no final do vídeo a gente fala um pouco mais sobre o jogo de ontem. Queria falar da torcida do Botafogo, cara, porque os nossos sons do jogo hoje é a torcida do Botafogo no Maracanã. Os 3.000, que apesar do jogo não ter sido grande coisa, os 3.000 botafoguenses gostaram do time lá e fizeram barulho, cara. Deu pra ouvir bem na transmissão do Premier. Nossos sons do jogo é pra torcida do Fogão hoje no Maracanã. Nesse momento, quem grita é a torcida do Botafogo. Veja aí a torcida do Botafogo. Tá 0-0 aqui no Maracanã. O mandante é o Flamengo, pouco mais de 2.000 torcedores do Botafogo. Ó, não sei se o microfone estava apontado para eles, não estava para os rubro-negros, mas deu para ouvir os 3.000 parecendo mais ali no Maracanã. Mas é a atitude que chama o torcedor dentro de campo. Quando o torcedor percebe que os jogadores estão tendo uma atitude dentro do campo, que é o caso do Botafogo, obviamente a gente acabou de mostrar o som do torcedor botafoguense, que o Flamengo também em vários momentos incentivou o time, mas essa atitude vem lá de dentro. Que às vezes a gente vê jogadores falando, pô, a gente quer o apoio do torcedor, a gente precisa do apoio do torcedor. É o campo que fala. O apoio vem quando você olha pro jogador, o torcedor, e fala, caramba, o cara tá dando carrinho, o cara tá vibrando, o Cuiabano foi lá roubar a bola e vibrou com o torcedor. Aí a torcida vem, aí a gente vê essa imagem bonita aí da torcida do Botafogo. E tem uma coisa de confiança, o Botafogo nos últimos campeonatos brasileiros não tem perdido do Flamengo no Maracanã, mesmo jogando como visitante, assim, com pouca gente no estádio, com torcida limitada, né? Ano passado ganhou por 2-0, no outro campeonato também já havia vencido também. O Flamengo não tem, no Campeonato Brasileiro, conseguido fazer valer o mando de campo contra o Botafogo no Maracanã. É curioso isso. E acho que hoje o torcedor do Botafogo, na hora que o Botafogo cresceu no jogo, ali a partir dos 15 do segundo tempo, falou, opa, vamos beliscar de novo aqui no Maracanã. E aí aconteceu isso aí Ô, Eric, deixa eu te usar como alguém que trabalhou muito no antigo Maracanã e viu a reforma para o novo Maracanã. Vocês viram na imagem, né? Uma excrescência que a gente tem aqui no Brasil, que quando tem 2 torcidas, você tem que fechar um setor do estádio. É muito feio isso, visualmente é muito feio, para acomodar o visitante. Hoje, ainda assim é melhor do que torcida única, claro, né? Claro, muito melhor. Hoje, inclusive, pela primeira vez, a torcida do Flamengo pôde ocupar parte do setor sul, onde ficam os visitantes. A carga foi reduzida, por isso que tinha menos de 10%. Vai ter reciprocidade no Newton Santos também. Proporcionalmente, o mesmo número de torcedores do Flamengo poderão ir ao Newton Santos. Mas eu vi uma coisa na rádio CBN hoje que achei uma bela sacada. A reforma do Maracanã foi feita para a Copa do Mundo. E ela não contemplou o futebol de clubes. Não, então, é isso aí. não tem como dividir torcida. Cara, então a gente gastou uma fortuna no Maracanã e esquecemos de como ele é usado no dia a dia. Ele foi feito para a Copa. E aí não contempla a divisão de torcida. Você não consegue fazer separação das entradas. Você precisa isolar uma rua inteira para que a torcida visitante ocupe aquele espaço no setor sul, por exemplo. E aí você precisa de um esquema ultra sofisticado de policiamento para poder levar torcidas para o mesmo setor. E numa cidade violenta como o Rio de Janeiro, você precisar destacar um monte de policiamento por causa de um jogo de futebol, realmente não faz o menor sentido, né? Ou seja, aí fecha o setor, né? Gastamos 1 bilhão e 600 milhões para fazer uma reforma de um estádio que não contempla... Porque o Maracanã foi reformado para um jogo de FIFA, não para um jogo de campeonato carioca ou de campeonato brasileiro, né? Perfeito. Chama lá o Felipe Luiz que você queria chamar. Não, é a falha técnica, né, pai? Já resolvemos a falha técnica. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Ficou bem evidente
o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Só faço um adendo, né? O Palmeiras, graças à sua competência, pôde ter os 2 últimos jogos de Libertadores protocolares para descansar jogador. O Flamengo não, pela incompetência do Flamengo na Libertadores. Bem lembrado. Ele teve que acelerar contra a LDU e vai ter na próxima semana. Eu vim aqui algumas vezes quando muitas começaram a querer criticar o Felipe Luiz, eu falei que tinha que ter paciência com ele, porque ele tem um potencial incrível para se tornar um grandíssimo treinador de ponta e que com certeza abriria portas de mercado europeu para treinadores brasileiros. Mas eu não gosto dessa entrevista do Felipe Luiz, sabe? Porque jogou no limite. Estou sempre escutando essa entrevista. Mas fulano jogou no limite. Mas hoje não foi. Mas hoje é sempre alguma desculpa. Mas eu não penso que o Flamengo está numa final de temporada para os jogadores já estarem no limite, como falou o Denilson agora. Sabe assim, por que só o Flamengo que está jogando no limite? A gente vê outros times. O Inter, por exemplo, eu não vi o Roger falar que jogou no limite, apesar de ter empatado em casa hoje e ter jogado de Libertadores. O Bahia, a mesma coisa. Teve um jogador expulso hoje no início do jogo e foi lá lutar num clássico resultado e buscar a virada. Não tem limite. Então, assim, e se tiver limite, que vá até o limite, porque é necessário, muitas vezes, você ultrapassar o limite. É quem ultrapassa o limite que tem as grandes conquistas. Então, assim, eu não gosto dessa entrevista. Mas você acha que internamente no vestiário, na concentração, ele tem esse comportamento elegante e educado, protegendo o seu plantel, e lá dentro ele pega no pé do pessoal? Não, acho que o Felipe, o que é fora, esse gentleman que ele é fora, eu acho que ele é dentro também. Claro que quando tem que pegar, e eu sei, e conversar com um atleta pontual no mano a mano, ele assim o faz. E se tiver que chamar atenção, chama atenção para o grande líder profissional que ele é. Mas, de fato, estou falando da própria entrevista, de chegar assim, querer... porque eu entendo como uma desculpa. Mas olha, ele jogou no limite. Não tem limite, cara. Jogou contra o Botafogo, jogou um clássico. Sabe? O próximo jogo, o jogo anterior foi um clássico também, que acabou sendo um clássico, porque precisava ganhar uma final de campeonato. E jogos muito importantes pedem, de fato, que os jogadores ultrapassem o limite. Assim, ele reclama do espaço pequeno entre o jogo da LDU e do Botafogo. Só que ele se deu bem por ter jogado contra o Bahia sábado e só na quinta contra a LDU também. Perfeito. Então, você ganha de um lado, muitas vezes, e perde de outro. Botafogo jogou domingo no Brasileiro. O Botafogo jogou domingo, quarta e domingo, enfim. Então, ótima lembrança. O calendário é assim para todo mundo. Um dia você vai se dar bem, como ele próprio se deu bem, o Flamengo se deu bem, por ter jogado contra o Bahia em casa, no Maracanã, no sábado, não precisou viajar, tranquilo, e só foi jogar na quinta, 9h30 da noite. Ou seja, raras vezes você vai ter um espaço desse antes de um jogo muito importante, como foi aquele. E aí a consequência é você ter um espaço menor no jogo contra o Botafogo, que ainda assim foi 6h30, né? Para respeitar o... E parece que a decisão, não parece que a sensação que eu fiquei ouvindo o Felipe, parece que a decisão foi do Arrascaeta e não jogar. Sabe? Parece que a decisão foi tipo, respeitar a cara, não dá não, mas Felipe. Mas ele chegou no ninho do Urubu. Realmente não dá. Eu tô te falando. Ele chegou no ninho do Urubu e falou que não tinha condição de jogar. É que se aconteceu isso, eu entendo. Né, porque o jogador conhece o corpo, é o sentimento do jogador. Cara, não dá pra eu jogar hoje, tudo bem. Mas que não fale dos jogadores que jogaram, que foram até o limite. Eu, quando jogava ainda, eu lembro no Campeonato Carioca do ano retrasado, se eu não me engano, que a gente, do ano passado, né, que nós ganhamos a Libertadores e tal, passamos pro Mundial, férias, e voltamos, e eu quis dar uma desculpa na entrevista. Na verdade, eu dei entrevista. Não, porque o nosso rival não jogou tantos jogos e não sei o quê e tal. Na verdade, todo mundo jogou a mesma coisa. E eu quis dar uma desculpa e fui desmentido logo por alguns jornalistas na época, com números. Não, isso não tem nada a ver. Mas foi uma coisa, realmente foi uma desculpa que eu quis dar. Porque não tem essa, cara. O futebol brasileiro, o calendário brasileiro é isso. Desde que o mundo é mundo, desde que Se um treinador chegasse na coletiva e chegasse para você e disse, olha, Felipe não foi bem e tal... não atingiu o limite dele, você ia ficar satisfeito com esse treinador? Não, em hipótese alguma.
Então é o comportamento Não dele. é o momento de ele espionar. protege, ele prestigia o jogador, mas eu acho que lá dentro eles chamam, olha, pode dar mais. Mas essa desculpa para mim é desnecessária, ao meu modo de pensar, porque eu vim aqui falar que o Flamengo ia brigar até o final. Eu vim aqui falar e defender e falar assim, ó, o Flamengo vai ganhar o jogo da Libertadores. Inclusive, eu falei assim, o Flamengo vai fazer gol antes dos 10 minutos, falei no programa. E o Flamengo foi lá e fez gols antes dos 10 minutos. O Flamengo vai classificar, falei que o Flamengo ia classificar. Assim, mas às vezes tem que ultrapassar barreiras, tem que ultrapassar os limites. Não tem que tal do algo a mais, né? Exatamente. O tal do algo a mais. De clássico paulista para clássico carioca, o Flamengo cheio de desfalques, sem também alguns dos seus principais jogadores, e perdeu outros, hein? Mais gente se machucou, a gente vai saber daqui a pouquinho com o Cícero Melo, mas hoje começou sem Pulgar, sem Arrascaeta, sem Gerson, aí fica mais difícil. Ainda mais quando o Botafogo do Renato Paiva mostra claramente evolução nas últimas partidas. Cícero Melo, por que a gente ficou no empate no Maracanã? Olá, fã de esportes. Flamengo e Botafogo jogaram pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com um público superior a 54 mil torcedores aqui no Maracanã. Os dois times tinham desfalques. O Flamengo sem o seu meia Gerson, suspenso, e o Botafogo sem os atacantes Arthur e Savarino, lesionados. Mesmo com o domínio total do Flamengo no início do jogo, só aos 21 minutos aconteceu o primeiro lance de perigo. Conclusão de Luiz Araújo com desvio e defesa de reflexo de João. O Botafogo deu o troco 1 minuto depois, com Cuiabano batendo forte e cruzado, assustando Rossi. A bola passou perto da trave. A partir daí, o time alvinegro equilibrou o jogo, mas nada de mais importante aconteceu até o intervalo. Aos 11 minutos da segunda etapa, Luiz Araújo arriscou o chute de efeito e a bola foi para fora. Aos 19 minutos, o Botafogo quase abriu o placar. Passe de Cuiabano para Marlon Freitas chegar, batendo de primeira. Rossi espalmou numa defesa muito difícil. Final, Flamengo 0, Botafogo também 0. Diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou. Conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances. E o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ao outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico. Representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Em números deste 0-0 no Maracanã, Maracanã repleto de torcedores, está bonito demais, 59% de posse de bola do Flamengo contra 41% do Botafogo, finalizações 15-8, quase o dobro do Mengão. Finalizações no alvo, 3-2 para o Flamengo, grandes chances, 2-1, ações na área rival, 24 do Flamengo, 15 do Botafogo. Mas eu concordo com o Renato Paivazinho. As chances mais claras talvez tenham sido mesmo as do Botafogo. O Botafogo poderia ter ganho o jogo no Maracanã, assim como o Flamengo também. Mas não foi uma coisa de espáreo, não. Não foi. Foi bem equilibrado o jogo. Acho que a análise inicial do Felipe Luiz eu gostei, acho que foi isso mesmo, equilibrado, mas com posse de bola do Flamengo. Não era uma posse de bola que fazia o Flamengo ter grandes chances de gol. A do treinador do Botafogo, eu entendo ele falar a chance do Marlon, né? Do Marlon Freitas, aquela batida, muita gente na frente, o Rossi faz uma grande defesa. E teve aquele
aquela bola bonita, né? O chute no primeiro tempo do Cuiabano, mas que foi para fora, né? Então, assim, não foi no gol. Pra gente falar assim, o goleiro salvou, fez um milagre. Não, acho que tem 2 chances que os goleiros trabalharam bem. Uma do Luiz Araújo e uma do Marlon. Então, 2 defesas difíceis dos goleiros e acho justo o empate, mesmo o Flamengo tendo mais posse de bola. Mas não quer dizer que isso você foi muito superior. Justo o placar, as equipes estavam muito desfalcadas. O Flamengo não tinha jogadores que são os grandes condutores, Gerson e Arrascaeta. Né? Aí você pegar o Pulgar, que é aquele cara que dá uma sustentação. Mas se você pensar no Botafogo, estava sem os 2 zagueiros titulares já há algum tempo, fez bom jogo, né? O Jair e o David, eles fizeram um bom jogo, os 2 zagueiros. Mas os 2 titulares não estavam. E os caras ali de meio para frente também, que é o Arthur e o Savarino. Então, estou falando só dos titulares. E se você for ver peças de reposição, as equipes tinham perdido alguns jogadores. O Flamengo, nitidamente, o Pedro ainda não está no seu melhor ritmo, né? Se movimentou, mas ainda não está naquele ritmo ideal, por isso que nem começou o jogo na Libertadores. E aí, com isso tudo, o resultado, para mim, fica justo. Verdade, também acho que o resultado foi justo, ficou bom para todo mundo. Para o Flamengo, a preocupação é que neste jogo do final de semana que vem, que você falou, Zinho, o Flamengo terá desfalques baixas sérias. Além das que já vem tendo nas últimas rodadas, o De La Cruz, pelo jeitão que saiu, foi joelho. Talvez até fique mais tempo como desfalque. E o Wesley recebeu o 3º cartão amarelo. O Felipe Luiz, mesmo com um elenco muito bom, dos melhores, se não o melhor do país, ali, cabeça a cabeça com o Palmeiras, vai ter que rebolar para montar o time para enfrentar justamente o líder Palmeiras no final de semana que vem aqui no Allianz Parque, aqui pertinho da sede da ESPN. O Igor Dorileu do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, de Niterói, que a minha esposa mora, né? Que é vascaína, diga-se de passagem, meu sogro vascaíno, minha sogra fluminense. Mas quem jogou hoje foi Flamengo e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite para você, boa noite para todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As 2 torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os 2 times tinham muitos desfalques. Só para falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata. E do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins. E esses jogadores parecem ter feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, o primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, que da entrada da área chegou batendo e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abrir uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive é campeão em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. É o seguinte, ó, o Igor tá aí junto com a gente, né, arrebentando a boca do balão, e me parece que tem uma sonora aí, agora pra gente colocar isso. Vamos lá, o Léo Ortiz, que por sinal deveria ser convocado para a seleção brasileira, porque hoje ele é um dos melhores zagueiros de futebol brasileiro.
Léo Ortiz. Não sei, cara, não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que eu acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e, sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer. E para eles não tanto, né? E para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... Quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto hoje lá na disputa pelo título. O que é para fazer? Perguntar que horas são Eu tava conversando aqui, eu tava prestando atenção. Eu tô querendo trocar o meu relógio com o relógio do Quesada, mas eu acho que eu vou ter uma desvantagem. O Igor, dá para entender Botafogo voltando a jogar melhor, Flamengo com o Felipe Luiz, e que diga-se de passagem, fazendo uma bela campanha, né? E todos, o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, para Libertadores e para a Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor. Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva realmente, vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer. Mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais. Mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. Foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada. Craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você. No gancho aqui, Flamengo 0, Botafogo também 0. Rodrigo Viga, a sua análise do que foi esse jogo no Maracanã. O torcedor do Flamengo que tinha expectativa em cima desse clássico, era um jogo importante, né? O Flamengo decepciona o seu torcedor. Tô vendo muito flamenguista aqui revoltado em rede social. Acabei de ver um vídeo do Pilhado, inclusive, né? Daquele jeito, nosso Pilhado. Então eu quero saber a sua análise do que foi essa partida 0 Flamengo, 0 Botafogo. O Flamengo hoje, meu caro Pedro, boa noite para você, pro Bruno, pro Flávio, para todo mundo que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo nas nossas plataformas. Ele entrou já sem sua fertilidade natural, né? Que recai sobre basicamente 2 jogadores, Gerson e Arrascaeta e Gerson. Aí é um time que já na criatividade ficou muito comprometido, muito desfigurado, e a segunda etapa me preocupou bastante, porque quando você viu ali a necessidade de mexer peças, de rodar da minutagem ou substituir jogadores que estavam esgotados, você viu um Flamengo meio bagunçado, meio desorganizado. Eu até achei que o Botafogo poderia fazer o seu gol no segundo tempo, porque parecia um time mais inteiro fisicamente, mais organizado e mais equilibrado. E aí, meu caro Pedro, a gente tem que olhar sempre em perspectiva, olhar para frente. E o que serve de lição
de legado, de compreensão, de entendimento. Para mim, esse 0-0 com o Botafogo. Primeiro, algo que a gente vem dizendo há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, gostem ou não gostem, torcedores do Flamengo, esse me parece ser um elenco que no momento é superestimado. Jogadores que custaram muito caro, 70, 80, 85, 90 milhões de reais, mas não consegue entregar, dar o retorno necessário. Que jogadores são esses? Cebolinha, exemplo clássico, porque vive reivindicando, pedindo presença no time titular, quando não está lesionado, quando não está machucado, e no jogo de hoje a gente viu o que o Cebolinha pôde entregar ao time do Flamengo. Outra máxima que precisa ser derrubada, viu, meu caro Pedro, ouvintes espectadores internautas da Jovem Pan, a de que o Pedro tem que ser titular imediato, absoluto, a qualquer hora, a qualquer momento. Não, ele nitidamente está fora de forma, viu, Pedro? Está tentando recuperar a sua forma física. E por último, o Luiz Araújo, que é muito reivindicado por alguns torcedores, por parte da imprensa, é o que nós vimos hoje aqui no Maracanã. Jogador que tem intensidade, que tem velocidade, mas na hora que se precisa dele, na hora da decisão, da finalização, na hora de tirar o 10, ele não é o Messi, é apenas o Luiz Araújo, viu, meu caro Pedro? Eu estava aqui transmitindo o jogo do Palmeiras, mas numa tela menor acompanhando o Flamengo e Botafogo. O Viga falou agora e eu realmente não senti assim. Primeiro tempo achei até que faltou o Flamengo finalizar mais a gol, arriscar mais um pouquinho, né? Só que meio de campo quase inexistente no jogo, não vi um domínio, sabe? Quando a gente assiste jogos de futebol e fala assim, não, esse time aqui merecia a vitória pelo que jogou, dominou o jogo, dominou o adversário, amassou o adversário. Não vi. Não vi. Eu vi até um certo equilíbrio durante a partida entre Flamengo e Botafogo. E o Flamengo, de novo, com essas dificuldades na criação, Bruno Prado. O primeiro tempo o Flamengo foi melhor que o Botafogo, mas realmente não foi assim um domínio, um massacre. Tanto que finalizações, apesar do Flamengo ter ficado bastante tempo com a bola, no campo do Botafogo, no gol, uma só no primeiro tempo. Só uma defesa do John, mais nada. Então o Flamengo não conseguiu transformar seu melhor momento no jogo em finalizações, em chances claras de gol. Aí o segundo tempo começa já mais equilibrado, o Botafogo melhor com a bola. O Botafogo no primeiro tempo teve muita dificuldade para sair de trás, o Flamengo tem a característica de marcar pressão, o Botafogo não conseguia sair, mas no segundo tempo o Botafogo começou a arrumar alternativas, começou a levar perigo e teve momentos em que ele estava melhor que o Flamengo. O Botafogo teve as suas oportunidades também de marcar, de sair na frente, de abrir o placar. Não conseguiu. No final o Flamengo voltou a pressionar, o Flamengo buscou mais a vitória nos minutos finais, mas o empate fica justo. Realmente não houve um domínio grande de um time em relação ao outro. Teve um momento que o Flamengo esteve melhor, teve um momento que o Botafogo esteve melhor, e então não dá para reclamar do resultado. A questão do Flamengo, o elenco, é lógico que é um elenco muito bom, mas isso que o Viga falou até do elenco ser superestimado em alguns momentos, eu falo isso aqui muitas vezes, e não só do Flamengo, acho que de praticamente todos os times do futebol brasileiro. Porque hoje se gasta muito dinheiro aqui no Brasil. O futebol brasileiro, ele hoje trabalha com valores muito altos. E aí dá a impressão de que o jogador que chega nesse valor alto, né, contratado com alto salário ou com pagamento de multa ou na compra do atleta em relação ao seu antigo clube, aí parece que chegou um gênio, chegou um cara que vai resolver tudo. E não é assim. Mesmo jogadores muito bons aqui no futebol brasileiro, eles não são muito acima dos bons. Os muito bons não são muito acima dos bons. Os que realmente fazem a diferença não estão aqui. O Estevão é um cara que tem esse potencial. Ele vai embora daqui a um mês e pouco, depois do Mundial, né? Ele vai embora daqui a 2 meses, que é um menino que se aposta muito no talento dele e na idade dele, um potencial. Se ele não der certo lá, ele vai voltar para cá. Se ele não confirmar lá o que se espera dele, ele vai voltar, como aconteceu com alguns jogadores que o Flamengo repatriou e muito bem. Com o Gerson, com o Pedro, com o Gabigol, nenhum deles tinha a expectativa que se tem em relação ao Estevão. Mas eu digo assim, eles compram jogadores jovens apostando que o cara vai dar certo e vai arrebentar e vai ser um grande jogador, pelo potencial. Se o cara não dá certo, ele volta para cá. Se ele não confirmar que é um jogador muito acima, ele volta. E aí ele pode ser muito útil aqui, como esses caras que eu citei do Flamengo ajudaram muito o Flamengo, são históricos no Flamengo. Mas às vezes dá a impressão que, e acho que no Flamengo tem muito isso, de que assim, é o Bayern de Munique no Brasil, como é o Bayern na Alemanha. Ou é o Paris Saint-Germain pós-Qatar na França aqui no Brasil. Isso não existe. Não existe isso aqui no futebol brasileiro. Até porque, apesar de hoje o Brasil ter mais dinheiro, ele ainda, mundialmente, ele exporta. Ele é comprador na América do Sul. Ele compra os melhores que estão aqui na América do Sul, que a Europa não quis.
mas mundialmente ele exporta, ele não traz os principais jogadores do mundo para cá. Bom, para mim os destaques do jogo foram do Botafogo, né? Claramente foi o Alan e o David Ricardo. O Alan foi um pitbull no meio de campo. Eu acho que ele pecou um pouquinho no tempo de bola, que ele quase sempre não conseguia dar o bote, né? Não conseguia acertar o bote e fazer o desarme. Fez muitas faltas, mas ele foi cirúrgico nos momentos das faltas, quando fazer as faltas. Então ele teve a capacidade de matar muitas jogadas do Flamengo, que seriam jogadas perigosas. Ele conseguiu neutralizar, ele conseguiu poupar o Botafogo de muitos sufocos, de muitas jogadas boas do Flamengo, matando, né, com falta. Ele até levou um amarelo pelo excesso de faltas, mas foi um cara que usou experiência, foi inteligente, né, foi um guerreiro em campo. E tá também, assim como o time, ele está, parece que, acompanhando a evolução do time e está evoluindo muito. É a primeira vez desde que o Alan chegou no Botafogo que a torcida está feliz com o seu rendimento. Ele está, né, mostrando que vai ser esse ano uma peça importante para esse elenco do Botafogo. E o David Ricardo, que, cara, simplesmente colocou o Pedro no bolso. Tudo bem que volta e meia não era sempre em cima do David Ricardo. Às vezes o Pedro caía em cima do Jair. Mas, cara, o David Ricardo ganhou todas em cima do Pedro. Todas. O Pedro vai ter pesadelos com o David Ricardo. O garoto é um assombro. Grande acerto do scout do Botafogo. David Ricardo estava no Ceará lá, jogando Série B. O Botafogo foi lá e pegou e tá roubando a cena. Para mim, junto com o Alan, destaques do jogo positivamente. E o destaque negativo, logicamente, foi o Juan Cruz. Não ganhamos o Flamengo porque o Juan Cruz estava em campo. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e aí, né, ajude com formas grátis esse canal que tanto conteúdo traz para vocês todos os dias, várias vezes por dia. Aqui em cima, LivePix, ali em cima, no canto superior, rafoguense10@gmail.com, nosso e-mail de contato e o nosso Pix. Ajude com qualquer valor. Aqui embaixo, link para o nosso canal reserva, link para o canal de React Torcedores e link para o nosso Instagram, tá bom? Ajuda muito seguir o nosso Instagram. E quiser mandar proposta de parceria, de merchandising, de jabá, etc., nosso e-mail tá ali, manda lá que a gente responde assim que possível. Fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo e teatro, torcida de teatro.